Queridas, tudo bom com vocês? Hoje, aula de número 20, eu vou falar as principais características do Brasil Império aqui, tá bom? Estamos na reta final. Alô, alô, graças a Deus, hein? Uhul! Vamos lá. Brasil Império. Quando que começa essa história aqui? Só para fechar, Brasil Império é um ciclo que, para historiografia, para história em geral, vai de 22 a 89, né? A gente foi governado nesse período aí por uma monarquia constitucional. Essa época ela tem início de fato com a aclamação do Dom Pedro I, né, em 1822, e ela vai ser prolongada até chegar o momento da nossa proclamação da República, em 89. Aqui uma foto um tanto quanto diferente do que o livro didático nos mostra, né? É uma reconstituição facial através do escopo do crânio do Dom Pedro I, que chegou mais próximo do que foi o rosto dele, que seria esse aqui, incluindo uma fratura no nariz não tratada, ou seja, ele não era tão bonitão quanto o livro didático pintava. Ó, o primeiro reinado vai de 1822 a 1831. Lembrando, vou falar as principais características, tá bom? Vocês estão notando que é um período relativamente curto, né? E vocês vão já entender o porquê desse período relativamente curto. Dom Pedro I era um cara totalmente autoritário, totalmente avesso ao diálogo, muitos problemas ele vai acumular aqui nesse primeiro reinado, até que vai chegar um momento que ele vai abdicar do trono brasileiro, tá bom? Ele assume, né, então, esse papel oficial de imperador do Brasil aos 24 anos. E aí, o que acontece? Já no início, já em 1822, ele já tem problema à beça. Por quê? Existe uma coisa chamada juntas governativas provisórias, e elas eram dominadas por portugueses. Se você pegar o exemplo da província da Bahia, os soldados de lá organizaram um motim contra Dom Pedro e falaram, não, somos fiéis à corte de Lisboa e vamos continuar assim. Tipo, Dom Pedro que lute, não tô nem aí. Eu vou continuar a favor de Lisboa e pra mim você não é meu governante. Obviamente que Dom Pedro venceu. Eu falo obviamente porque a gente já sabe que a história dele vai até 31, né? E não até 22 ou 23. Mas assim, já começa ruim. E não tem perspectiva de melhora. Isso que eu quero que vocês entendam. Primeiro reinado é realmente conturbado. Dom Pedro I é realmente um cara difícil, beleza? Aí, ó, em 2 de julho ele consegue expulsar esses portugueses e essa luta acaba e ele começa, entre aspas, a governar. Qual que é a primeira coisa que ele tem que resolver? Bom, eu sou imperador, não temos uma constituição, vamos produzir uma constituição, certo? Certo. 1824, a primeira do Brasil, só que já começou errada. Por quê? Ele elaborou, né, a primeira constituinte para sair a primeira constituição, beleza. Aí, né, ele deu a seguinte declaração: ele defenderia a pátria e a Constituição desde que a mesma fosse digna dele e do Brasil. Óbvio que a galera, quando ouviu isso aqui, não reagiu bem. Como você reage bem? A gente acabou de conquistar a nossa independência, né? Nem vou comentar o fato de ser o filho do rei, mas enfim, a gente acabou de conquistar a nossa independência, certo? Certo. Você já começou com uma instabilidade, já teve um motim contra você e a favor dos portugueses, deles continuarem piriri pororó. Aí você fala, não, tudo bem, vencemos esse motim, expulsamos os portugueses, vamos montar a nossa primeira Constituição. Ok. Aí a primeira declaração sobre essa Constituição é a seguinte: eu vou defender a pátria e a Constituição desde que ela seja digna de mim e do Brasil. Ah, pelo amor de Deus, né? Óbvio que a ala radical, e não só ela, mas principalmente ela, começou aí um choque, um desentendimento muito grave. Chegou numa situação que Dom Pedro só teve uma saída: dissolver essa Assembleia, porque não conseguiu resolver absolutamente nada. Aí eu te pergunto, ele esperou um tempo para recomeçar? Não, ele escolheu 10 pessoas da confiança dele e deixou essas 10 pessoas desenvolverem uma constituição para o nosso país. Então, assim, ele era extremamente autoritário, extremamente difícil. Não à toa, o reinado dele não durou tanto quanto o do Pedro II, né? Enfim, ele juntou essas 10 pessoas, levou cerca de 16 dias e aí estava pronta a nossa Constituição de 1824, a primeira. E aí Dom Pedro jurou obedecer a mesma, né?
E aí, ok. Ok, mas não muito, porque a gente vai chegar no poder moderador. Em 1824, estabeleceu a monarquia constitucional como nosso regime político oficial. E aí a gente tem os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só que além disso, criou o poder moderador. Esse poder moderador, na prática, funcionava como um eu que mando, do Dom Pedro I. Porque assim, se ele não concordasse com o legislativo, executivo e judiciário, tanto faz, cara. Ele tinha o poder moderador, ele tinha a palavra final. A vontade dele sempre se sobressaía, sempre estava ali se contrapondo, né, com os 3 poderes. Sempre dizem que era para mediar aí possíveis crises, mas na verdade quem criava essas crises, a maioria das vezes era o Dom Pedro I. Enfim, esse poder moderador, obviamente, não foi bem visto, não foi bem quisto, né, pelas diversas províncias, incluindo Pernambuco. Pernambuco não aceitou mesmo toda essa concentração de poderes de Dom Pedro, né? E aí a gente tem, em 1824, Pernambuco organizando uma revolta separatista. E não ficou sozinho, não. Recebeu apoio da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Através disso foi criada a Confederação do Equador, lutando aí contra Dom Pedro e o seu autoritarismo, a sua concentração de poderes. Mas assim, obviamente, esse movimento não conseguiu se sobressair, né? Não conseguiu mesmo. O Dom Pedro foi extremamente violento, uma repressão muito violenta. Tão violenta que a gente tem a morte do Frei Caneca, né? Que além de ter sido preso, torturado, foi fuzilado. Então, assim, foi uma repressão extremamente... Chegando na parte agora do fim do reinado de Dom Pedro I. Tchau, querido. Vocês acompanharam desde o começo aqui, né, que foi sempre conturbado. Sempre uma galera contra, ele não querendo dialogar, dando declarações aí um tanto confusas, contraditórias, o tal do poder moderador, a violência com a repressão, né, forte da Confederação do Equador. E assim, tem um adendo, tem uma coisa a mais de problema para Dom Pedro I, que foi diversos empréstimos, acumulou muito empréstimo e levou à falência o Banco do Brasil em 1829. Obviamente teve outros fatores, mas isso aqui foi determinante para a população olhar para o imperador e ficar, não estou muito contente com você. E esse sentimento de descontentamento, ó, trava-língua, foi aumentando pela população aqui brasileira, foi aumentando. E para culminar com toda essa insatisfação, Dom João morre em Portugal. E aí você começa uma discussão sobre a sucessão do trono, né? E aí, quem fica? Porque Dom Pedro I era o herdeiro, mas ele já estava aqui, ele já era imperador do Brasil. Então Dom Miguel, que é o irmão dele, estava lá em Portugal e se declarou rei, se proclamou rei, falou, não, sou eu. Só que o Dom Pedro, meu Deus, autoritário e ambicioso demais, né? Protestou, falou, não, pelo amor de Deus, eu que sou o sucessor aqui. Né? Ninguém me tirou da linha de sucessão, por que você tá assumindo? Só que ao mesmo tempo ele tava aqui como imperador do Brasil, então o que ia fazer? Como que ia governar? Pelo amor de Deus. E aí, né, todas essas turbulências vai levar então a Dom Pedro abdicar do trono brasileiro. Ou seja, 10 anos depois, durou 10 anos o seu reinado, o herdeiro dele era o Pedro de Alcântara, nosso futuro Pedro II, mas nessa época que ele abdicou do trono, ele só tinha 5 anos de idade. Então era impossível ele reinar aqui no Brasil. Aí nos leva o nosso próximo período histórico, que é o período regencial. Nesse período regencial, o Brasil foi governado por regentes. A gente tem a regência trina provisória, trina permanente, a Una de Feijó e a Una de Araújo Lima. Vamos ver aqui nos anos os principais pontos que aconteceu durante o período regencial, tá bom? Eu não vou me aprofundar nele, é só as principais características que o vestibular cobra para vocês do que aconteceu, e principalmente revolta popular, revolta separatista, que são essas aqui, ó. Cabanada. E aí, ó, antes de eu continuar, em 34, Dom Pedro I morre. Bem triste a vida dele, né? Fala sério. 35 a 40, a gente tem a cabanagem, que é uma revolta popular que aconteceu na província do Grão-Pará.
35, Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia. 35 a 45, Guerra dos Farrapos, que vai na região do Rio Grande do Sul. 37 a 38, Sabinada, Bahia. 38 a 41, Balaiada, Maranhão. E aí, em 23 de julho de 1840, tá tendo todas essas revoltas no período regencial, toda aquela confusão, não consegue estabelecer um regente, tem que ficar trocando a regência, tá instabilidade política, os deputados da ala radical estão querendo mudar essa constituição monárquica, falam, vamos mudar isso aqui. Aí os regentes vão lá e pá, vamos dar um golpe da maioridade. O Partido Liberal ajuda e a maioridade de Dom Pedro II, foi declarada. Maioridade com 14 anos, gente. Pelo amor de Deus, foi um golpe, uma sucessão de golpe, infelizmente. Agora, olha o segundo reinado, o tempo que dura, de 1840 a 1889. Dom Pedro II era um cara que conseguia dialogar, diferente do Pedro I, que era extremamente autoritário. Então, o cara governou por muitos anos, quando a gente para pra comparar com o pai dele, né? Foram quase 50 anos de governo do Pedrinho II. Vamos lá, o início desse período foi marcado pelas lutas partidárias, porque a gente tem revoltas liberais ocorrendo em São Paulo e em Minas, e aí a construção dos nossos primeiros partidos, né? E a gente tem também a Revolução Praieira, que foi um movimento de caráter liberal lá em Pernambuco, e somente a partir de 1850 que começa a ter uma estabilidade política, né? Ou seja, a nossa história, Brasil, é feita de golpes e instabilidade política. Que curioso. Enfim, continuando. A nossa política externa, durante o segundo reinado, ela estava voltada, buscando aí, almejando um equilíbrio sul-americano, né? Porque você tinha o interesse de Dom Pedro II de manter a Líbia. Também teve diversos conflitos. Guerra do Paraguai e outras. Guerra do Prata, guerra contra o Aguirre, né? E por aí vai. Mas, continuando o período do Pedrinho II, vamos falar aqui da parte econômica, né? A gente tinha diversos produtos, ó, açúcar, algodão, cacau, tabaco, borracha, eram diversos produtos, óbvio, voltados a uma produção agrícola, mas que estavam movimentando a economia imperial, né? Então ele consegue estabilidade política e ele consegue ocupar uma parte financeira, econômica muito significativa. E para ajudar o Pedrinho II, a gente tem o café na região sudeste. E aí, meu amor, começa aí uma aristocracia do segundo reinado, graças ao nosso querido cafezinho, né? Então, assim, muitas coisas acontecendo, porque ao mesmo tempo a gente tinha a campanha de abolição, não porque a galera queria o bem de quem estava sendo escravizado, mas sim porque a gente já estava num pré-capitalismo industrial e você precisava reverter a sua mão de obra recebendo dinheiro para ingerir na economia. Então, o que a gente tem nessa parte aqui do governo do Pedro II, né? A gente tem diversos produtos do mundo agrícola ganhando peso, a gente tem o café ganhando peso gigantesco na exportação brasileira e criando uma nova aristocracia, e a gente tem o início da campanha de abolição da escravidão, né? E aí começa o declínio, digamos assim. Não o declínio propriamente dito, mas assim, questões cruciais para a manutenção de Pedrinho II no seu reinado, no seu império, beleza? Ó, o braço escravo, né, começou a ser substituído pelo trabalho livre a partir de 1848. A indústria brasileira, a nossa revolução industrial, começa a ocorrer com mais intensidade em 1884, porque a gente tem as primeiras estradas de ferro, mecanização de engenho, iluminação. A gente tem principalmente esse cara aqui, ó, Barão de Mauá. Você quer falar da nossa primeira revolução industrial, não tem como não citar esse cidadão aqui, importantíssimo para nós. Vamos pegar as datas agora das principais coisas que aconteceram no segundo reinado. Em 72, a gente tem a fundação do Partido Republicano. De 72 a 75, tem um conflito, um choque muito forte entre a Igreja Católica e a monarquia brasileira. Em 74, os primeiros imigrantes italianos começam a chegar aqui no estado de São Paulo.
Aí a gente vai ter, a partir desse ano, aí tem intensificação de imigração. Ó, em 75, falei intensificação, agora chega alemães, espanhóis, italianos, japoneses. E aí são distribuídos entre lavouras de café e essas primeiras indústrias. Em 1880 a gente tem a revolta do Vintém. Ó, agora começa a dar tudo errado. De 80 para baixo, presta atenção. Em 1882 a gente tem o ciclo da borracha, que aí foi mais um jeito de evacuar a exportação, porque o Brasil começa a ser um dos principais produtores e exportadores do mundo, então ganha uma importância no mercado internacional e você tira todo aquele peso que o café estava tendo. Já de 84 a 87 a gente tem crise e conflito entre monarquia e exército. O exército julgava que não estava sendo bem remunerado, mas na real o exército já estava organizando o golpe que vai culminar na proclamação da República, tá bom? Já começa aqui, ó, de 84 para 87. Em 85 a gente tem a Lei dos Sexagenários, que dava liberdade aos escravos que tinham mais de 60 anos. E aí eu pergunto para vocês, que escravo que chegava nessa idade? Me responda aí nos comentários. Tá. Em 1888, a gente tem a Lei Áurea, né, belinha, só que ela não chegou a libertar nem 10% dos escravos, porque a maioria das duas uma já tinha conquistado a sua liberdade entrando na justiça, porque era um momento que a gente tinha muitos abolicionistas apoiando o movimento abolicionista, obviamente, apoiando o fim da escravidão, não por uma questão humanitária, não por uma questão aspas, boa, né? Mas por uma questão ali política e econômica, era mais interessante. Além disso, muitos escravos conseguiram comprar a sua alforria, né? Não que fosse fácil, mas conseguiram. Então, quando a princesa Isabel vai lá e decreta essa lei, ela não liberou nem 10% dos escravos, porque a maioria já tinha conquistado sua liberdade e por aí vai. Aí a gente chega em 1889, no Rio de Janeiro, sob o comando de Marechal Deodoro da Fonseca, a gente tem a proclamação da República, o fim do Império e começa o Brasil República. Foi um golpe, tá? Ó, pra gente entender o golpe, resumidamente, o governo imperial ficou sem o apoio das elites rurais, porque teve a abolição da escravidão, né? A relação com o exército se desgastava, principalmente com a Guerra do Paraguai, porque foi prometido coisas impossíveis de serem alcançadas e que obviamente não foram, e o exército ficou pé da vida, né? Aí você tem um grupo de militares insatisfeitos, eles se reúnem, dão um golpe em 15 de novembro, a família imperial é exilada e o período imperial chega ao fim. É golpe atrás de golpe. E aí, a partir disso, a gente tem o começo da República. A aula de hoje foi uma pincelada sobre o período imperial. Tem exercício na apostila, óbvio que eu só ressaltei as principais características para vocês, tá bom? Mas se vocês reforçarem com a apostila, eu agradeço. E é isso, tá? Curte esse vídeo, me ajuda a alcançar mais alunos, participa do nosso grupo no Telegram, treine os exercícios da apostila. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Beijo, tchau, tchau!